Graça e paz, igreja. Eu estou até meio preocupada de não conseguir falar hoje. Também cheguei meio 15 para as 3. Mas está impossível permanecer da mesma forma. Eu não estou triste não, irmãos. É a presença do Senhor que está inundando toda a casa. E eu não quero te emocionar. Não tenho a menor capacidade disso. Mas eu mal consigo falar aqui em cima. Pastor, acho que hoje é o sinal para você voltar a jejuar como um louco. Nós vamos falar sobre jejum hoje. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia em Joel 2:12. Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Pai, nós te louvamos pela tua presença, pelo constrangimento, Senhor, do teu amor. Como nós desejamos mais de ti, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de falar em teu nome mais uma vez. Peço, Senhor, dá-me graça para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Prepara os nossos corações para a tua palavra, para que verdadeiramente, Senhor, seja um espírito de vida transformador. Mais uma noite, nós te louvamos, Senhor, desde já. Amém. Pode se sentar. Jejum é algo que está na moda hoje em dia, mas não religiosamente. A ciência fala muito de jejum hoje em dia para dizer o quanto é benéfico para o nosso corpo, para o cérebro, para o seu desenvolvimento, para te deixar mais capaz, mais criativo, te torna uma pessoa infinitamente melhor. Ajuda o seu emagrecimento. Enfim, o jejum cientificamente é maravilhoso. E bem diz as Escrituras quando dizem que os filhos das trevas são mais prudentes. O ímpio aprendeu a usar o jejum em seu benefício, para melhorar o seu desenvolvimento, seu corpo, seu cérebro. Eles fazem isso de forma habitual. Dia sim, dia não, 18 horas, 16, 24. Chamam isso de jejum intermitente. Eles fazem isso para muitas razões. Alguns porque querem se sair melhor, outros porque querem o melhor do corpo. Mas nós desprezamos o jejum. Alguns porque não sabem dos seus benefícios, alguns porque não entendem, outros simplesmente porque acham que não faz mais parte, não precisamos mais fazer isso, não faz mais sentido. E, infelizmente, alguns o fazem, mas de forma errada, por causa de pessoas que lhe ensinaram de forma errada. Existem homens grandes, importantes de nome, grandes pastores, que falam sobre o jejum, e eles dizem coisas como: você deve se preparar antes de fazer um jejum muito longo, você deve consultar o seu médico para saber se você não tem problemas de saúde, você deve fazer uma preparação uma semana antes. Mas aí nós poderíamos nos perguntar: e Moisés? Ele teve um bom médico? Fez exames? Ele se preparou para ficar 40 dias em jejum? 40 noites? Moisés verdadeiramente foi sustentado pela presença do Senhor. Ele não precisou de mais nada. A presença do Senhor era mais do que suficiente. Ele não desceu de lá falecendo, sem forças. O homem estava cheio.
seu rosto brilhava da presença do Senhor. Êxodo 24, 15 ao 18. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Não tem nada de que ele se preparou. E o Senhor avisou: Moisés, prepare-se, eu vou levar você 40 dias. Então, prepare o seu corpo para estar lá, você não vai comer. Não houve nada disso. Houve apenas um homem completamente envolvido na presença do Senhor. Palavras como essa, de homens entendidos, estudados, ensinando as pessoas sobre jejum, pode parecer muito bom, mas é muito perigoso, porque é confortável. Você ouve isso e pensa: eu tenho diabetes, não posso jejuar. Eu passo mal, se eu ficar sem comer, não vou poder. O Senhor quer que eu cuide do meu corpo, não que eu faleça de fome. Mas sabe qual é o tipo de palavra que te move a jejuar? O tipo de coisa que eu ouvi do seu pastor. E eu pensava: esse homem só pode ser doido. Falar que ficou dias sem comer, o beiço grudando já na gengiva. Não tem como, gente. Porém, ouvindo as loucuras dele, eu saía daqui tão incendiada, pensando: eu quero ficar doida assim também. Eu quero jejuar assim. Eu quero ficar dias sem comer a ponto de eu ver Jesus, mesmo que seja porque eu estou morrendo. Nos traz fome e sede. Palavras que te deixam confortável a ponto de não fazer, te afastam. São bonitas, são inteligentes, parecem boas e agradáveis, mas são perigosas. Porque a gente começa a pensar: bom, não é bem assim, talvez eu não consiga, talvez não seja o momento para mim, vou deixar para outro dia. Eu não vim dizer para você hoje quantos dias você deve jejuar, quantas horas, ou se você deve fazer parcial, integral, ou só de televisão. Não vim dizer nada disso para você. Tudo isso você se entenda com o Espírito Santo. O que nós vamos entender é as razões pelas quais nós podemos jejuar, e nós vamos ver que é bíblico. Por mais que você possa dizer que aprendeu com alguém muito entendido, que tem muitos livros, que você não precisa fazer exatamente assim, ou que talvez não precise ser tão difícil, ainda assim nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Lucas 5, 33, nós vamos ler até o 35. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Aqui Jesus está nos ensinando que o jejum primeiramente não é algo mecânico. Você não estabelece aí que toda quarta-feira você vai jejuar e segue a sua vida assim para sempre. Não é algo que você faz como um hábito qualquer. Você não põe isso assim na sua rotina e vira algo normal, você passa por ele tranquilamente. Também não é algo como um ritual que você faz visando aparentar, mostrar o quanto você é piedoso. Jesus mostra para esses homens que estão o questionando que quando ele diz: quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus, ele traz a imagem do noivo para o jejum. O noivo está com seus convidados, celebrando, alegres. Os convidados do noivo não têm por que se entristecer, se lamentar, se humilhar. Eles estão alegres. Mas na falta do noivo, a saudade do noivo, o desejo pelo noivo, então eles jejuarão.
Jesus está nos ensinando que aquele que deseja a sua presença, ele anseia mais de Deus, ele jejua, ele o busca com mais intensidade, porque tem saudades. Sabe quando a gente cantou, me leva para casa, eu quero voltar? É isso, é saudades, é desejo. Por quê? Por que envolve desejo e saudade? Porque eu entendo que eu sou carnal, eu sou ruim, eu não posso alcançá-lo. Eu sou carne e ele é espiritual. E os seus adoradores têm que o adorar em espírito. Então eu mortifico a minha carne porque eu quero o meu amado. Eu paro de dar lugar a mim mesmo. Eu começo a tirar a força daquilo que me governa, para que eu possa colocar os meus olhos nele, para que eu possa conquistar mais dele. Entende como o jejum é amor? Como o jejum é desejo? Não é qualquer coisa, não é de qualquer forma, não é ritual, é anseio, é desejo pelo Senhor. Porém, o jejum não é apenas isso, ele também é uma ferramenta que o Senhor nos dá. Vamos ver de que forma nós podemos usá-lo. Lucas 4, verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus estava em jejum por 40 dias, se preparando para ser tentado. Ao fim do seu jejum, quando ele sente fome, o diabo vem para ele com uma tentação, justamente naquilo que ele sente. Jesus estava completamente preparado para vencer toda e qualquer tentação que lhe fosse imposta. 40 dias imerso somente na presença do Senhor. O seu espírito estava cheio. Sua carne está com fome, pouco importa agora. Por isso ele pôde dizer, nem só de pão viverá o homem. O homem está 40 dias sem comer. E mesmo tentado na sua necessidade, ele estava preparado. O jejum te prepara para vencer tentações e batalhas. Talvez a razão de nós continuarmos caindo em mesmos pecados, continuarmos vacilando em meio a tentações tolas do dia, dando lugar a deslizes, é porque nos falta jejum. Queremos vencer, queremos romper, queremos ir além, mas não jejuamos. Jesus jejuou 40 dias para iniciar o seu ministério, para vencer as tentações que lhe sobreviriam, e ele venceu, e ele começou o seu ministério, porque ele fez o que tinha que ser feito. Quer vencer este pecado de estimação? Quer romper com essas tentações que lhe sobrevêm? Quer passar por cima daqueles enviados do cão que passa todo dia tentando tirar sua paz e muitas vezes tem conseguido? Jejue mais. É a sua arma contra toda e qualquer tentação, lutas e batalhas espirituais. Tudo que lhe sobrevier, você está jejuando, a sua carne não tem lugar. Você estará mais atento às coisas ao seu redor, para ser capaz de dizer não, assim como Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Quer falar como ele? Jejue mais. Atos 13, versos 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O jejum
te torna capaz de ouvir o Espírito. Às vezes a gente fica se questionando, mas o Espírito não está em mim, por que eu não ouço? Por que ele não me conduz? Está carnal demais. Nos falta jejuar mais para sermos capazes de ouvir as direções do Espírito Santo. Como é que ele vai falar se nós estamos cheios de todo tipo de distração, nos empanturrando? Precisamos nos esvaziar para agirmos dessa forma. Eles estavam orando e jejuando. E aí, por isso, eles ouviram a direção do Espírito. E então, porque oraram e jejuaram, puderam saber a vontade do Senhor. O jejum te torna sensível à voz do Espírito Santo, te torna capaz de ouvi-lo e discernir a vontade do Senhor sobre a sua vida. Ou seja, o jejum é para direcionamento também. É quando nós precisamos de direção, saber o que fazer, qual é a vontade do Senhor, como eu ajo nessa situação, o que o Senhor espera que eu faça. Jejue. Mateus 17, 19 ao 21. O jejum aumenta nossa fé. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles estavam tentando expulsar o demônio, não conseguiram, e a primeira coisa que Jesus diz para eles é que a fé deles é pequena. Em seguida, Jesus associa a falta de fé deles para que eles tenham mais fé, orem mais e jejuem mais. Porque ele diz: querem fazer com que a mesma coisa que eu fiz? Querem expulsar essa espécie de demônios, essa casta? Jejuem mais e orem mais. Por que o jejum aumenta a nossa fé? A fé é da onde? É do Espírito. Fé não é da carne. Quanto mais carnal você for, menos fé você vai ter. Menos sobrenatural você viverá e coisas maravilhosas você experimentará. Quanto mais você mortifica a sua carne, mais fé você tem, mais espiritual você é, mais do Espírito você tem. Talvez nós não estamos experimentando de tudo que o Senhor tem nos prometido nesse altar, porque nos falta fé. O pastor já nos ensinou a respeito da fé. E aí a gente fica: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Oração e jejum. Quer aumentar a sua fé? Jejue mais. A fé é do Espírito, não da sua carne. Enquanto nós continuamos aumentando e saciando e realizando os nossos desejos, menos fé nós temos. Menos coisas espirituais veremos. Porque estamos com os olhos carnais a todo vapor. Mas quando nós mortificamos a nossa carne, nos esvaziamos, paramos de saciar todas as vontades dela, então nós nos tornamos capazes de viver pela fé e experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Esther 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther não podia simplesmente adentrar a presença do rei e questioná-lo e dizer: rei, ouve o que eu tenho para dizer. Ela podia morrer. O rei precisava recebê-la, querer recebê-la. Então ela faz um jejum, para que o rei tenha o seu coração em favor dela. O jejum também é para mudar a situação, é para garantir que a situação esteja ao seu favor. É para clamar ao Senhor, para que aquilo que está sendo impedimento, para que aquilo que está impedindo as bênçãos do Senhor, ou aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida, aconteça. Jejuar em prol da mudança do ambiente, para que as coisas sejam favoráveis.
Não é antibíblico. Ela jejuou e o Senhor a respondeu. Depois disso, ela vai ao rei e o rei está favorável a ela. E todo o povo é salvo da morte por causa disso. Esdras 8, 21 ao 23. Esdras 8, 21 ao 23. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Primeiramente ele disse que jejuaram para se humilhar diante do Senhor, para depois pedir ao Senhor que os abençoasse na viagem, que estivesse com eles. O jejum é uma forma de nós nos humilharmos e reconhecermos: Senhor, sem ti não tem menor condição. É a humilhação de quem reconhece completa dependência do Senhor. Se o Senhor não for conosco, ai de nós. Eles clamaram por uma bênção, pela presença do Senhor. Jejum também serve para você se humilhar e clamar por mais de Deus. Não precisa você ter um grande motivo, isso já é um grande motivo. Jejuar por mais de Deus, por mais da sua presença, para que o Senhor esteja em minha casa, abençoe a minha família. Daniel 9, 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Agora o capítulo 10, 2 e o 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, nem vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Jejum para ter resposta de Deus. Você pode jejuar, ao invés de ficar só reclamando que Deus não responde, porque as coisas não acontecem. Jejue. Sacrifique-se para que o Senhor olhe para você e te responda, e te dê direção, te dê sabedoria diante das situações. Interessante que ele diz ainda que ele não usou nem essência, nem um perfuminho. Não vamos também por esse lado, irmãos. Não vamos ficar sem nos perfumar, sem dar um cuidado. Mas sim, percebe como o jejum, ele não tem uma regra. Ele fez um jejum onde ele não comeu nada que ele gostava, carnes, vinhos, não se perfumou. Ele literalmente se humilhou diante do Senhor, de todas as formas possíveis, até que o Senhor lhe respondesse e lhe direcionasse. Jejum é humilhação. Em resumo, jejum é isso. É você se humilhar diante do Senhor. Quanto tempo você fará? Por que razão? Aí é com você. Você pode fazer para ser direcionado, para ter resposta. E tem mais uma razão muito interessante. 1 Samuel 7, verso 6. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Jejum de arrependimento. Jejuar porque está arrependido. É além de ir lá e derramar algumas lágrimas e dizer: ai, Senhor, mais uma vez eu pequei. É se humilhar e dizer: Senhor, miserável que sou. Jejum de arrependimento. Quem que jejua quando está arrependido?
Já jejuou de arrependimento? Seu arrependimento era tão profundo que você ficou em jejum? Vamos falar a verdade, né, irmãos? Nós temos muitos exemplos nas Escrituras a respeito de jejum. De razões, de quanto tempo, de que coisas jejuar. E é por isso que nós precisamos entender o quanto é difícil. É muito fácil a gente pular uma refeição na correria do dia. Ai, hoje nem almocei, tão corrido. Nossa, estou até agora sem comer. Mas se nesse momento você perceber assim, nossa, não almocei, acho que eu vou engatilhar um jejum aqui. Na mesma hora você acha 1001 razões. Nossa, mas não posso. Não está nem certo. Eu já estava sem comer, vou jejuar agora? Não posso. Ixi, já estou até passando mal, melhor eu comer. Você acha razões. Você jejua por qualquer razão. É fácil você entrar até no jejum intermitente para ganhar uma massa, para ficar forte, bonito. É fácil você ficar sem comer. Ah, eu não vou comer açúcar porque faz mal. É fácil. Ah, não vou mais tomar refrigerante porque engorda. Tudo isso é fácil. Mas se você se propuser a fazer em jejum ao Senhor, na mesma hora você vai entregar. Meu Deus, faz 2 horas que eu não como. Por quê? Porque tem poder. Porque se você permanecer, você vai desfrutar os benefícios. Não do seu intelecto, não do seu corpo, mas do Espírito. Então você vai contemplar mais do Senhor, vai ouvir mais do Senhor, vai receber a direção que você precisa. É por isso que é tão difícil de jejuar. É por isso que você começou agora. Vou jejuar hoje. Acabou de começar, você já está, meu Deus, nunca tenho fome de manhã. Estou morrendo já. Aparece 30 pessoas oferecendo doces, salgados. Vamos ali que eu pago. É tudo mais difícil quando você resolve fazer o jejum. Se você estiver fazendo por você mesmo, é tranquilo. Você passa 1 ano de jejum, é tranquilo. Mas se você estiver proposto a fazer mais ao Senhor, se for por arrependimento, então, irmãos, eu creio que a sua luta será grande. Mateus 6, 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Se você jejuar, o seu Pai que te vê te recompensará. Seja qual a razão pela qual você decidiu jejuar, Ele te ouvirá e Ele te atenderá. Ele verá o seu sacrifício, a sua renúncia e te recompensará. O jejum é uma ferramenta que, se nós soubermos usar, ela é extremamente poderosa. Não é uma troca, o Senhor vai ver o quanto você está sofrendo, então Ele vai te ouvir, Ele vai olhar para você. Não. Ele vai ver a sua renúncia, Ele vai ver você pronto, disposto a sacrificar a si mesmo, a dizer não para suas próprias vontades, a dizer não aos seus desejos, porque é fácil a gente cantar, eu te dou os meus direitos, os meus desejos, mas na prática, isso é jejum, é entregar tudo. Senhor, hoje não vou comer doces. Senhor, eu vou fazer um jejum onde eu não vou fazer aquilo que eu mais gosto. Eu não sei, irmãos, a Bíblia ela não nos dá uma regra. Porém, se nós soubermos usar isso diante do Senhor, com sabedoria, não vamos fazer jejum também, aquelas coisas absurdas que têm surgido por aí. Nós lemos diversos exemplos aqui, nenhum deles envolvia jejum do Instagram. Faça, porém jejum sempre envolve sacrifício do meu corpo.
comida, alimento. Tudo bem que hoje em dia o vício é tanto que a pessoa fica até com tremedeira, né, de ficar sem Instagram. Mas, em todo caso, vamos ser sábios. O Senhor te recompensará. Nós temos uma arma. Nós temos uma arma que nos ajuda a romper as nossas lutas, a vencer tentações, a vencer os nossos pecados, a, inclusive, recorrer ao nosso arrependimento, a buscarmos mais de Deus, a recebermos direção, resposta, a ouvirmos o Espírito Santo. São tantas as bênçãos, os benefícios de nós jejuarmos, que é compreensível que seja tão difícil. Porém, é o que eu disse, é uma renúncia a mim mesmo. É dizer não para aquilo que eu mesmo desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. É uma humilhação diante do Senhor. Por isso ele diz: e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Ele olhará para você e entenderá. Verdadeiramente ele deseja essa resposta. Verdadeiramente ele deseja mais. Ele quer ouvir. Porque está disposto a dizer não para si mesmo, às suas vontades. Que em meio a um mundo que diz para você fazer tudo que você tem vontade, a um mundo que diz que você precisa responder os desejos do seu coração a todo custo, nós possamos aprender a renunciar às nossas vontades, a sacrificar os nossos desejos, a abrir mão daquilo que nós desejamos, para termos mais de Deus e vivermos o sobrenatural, as grandes coisas que o Senhor tem nos dito, porque por muitas vezes nós não ouvimos, não recebemos, não vivemos, porque não estamos sequer ouvindo o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.